Na segunda parte da entrevista concedida ao Sistema Opinião, o prefeito de São Paulo, João Dória, afirma que torce pela derrota de Lula na campanha presidencial para enterrar de vez o mito da esquerda. Acompanhe. O que é que o senhor pensa sobre o Bolsa Família? É um programa que deve ser temporário, ele não pode ser eternizado. Eu prefiro a Bolsa Emprego, gerar empregos e convidar o setor privado, como nós estamos fazendo em São Paulo. Só para a população em situação de rua, nós conseguimos 10.300 empregos, dos quais 1.311 já consagrados, já efetivados. Nós estamos acolhendo as pessoas em situação de rua, preparando essas pessoas psicologicamente e preparando profissionalmente e, na sequência, o emprego. Oferecemos a carteira de trabalho, toda a documentação necessária, certificado militar, título de eleitor, o setor privado viabiliza o treinamento, o uniforme e os registros, e a pessoa sai de uma situação de flagelo social para uma situação de cidadania. É isso que nós queremos. Mas a pessoa que não teve acesso, por exemplo, a uma qualificação, que não tem, e a gente sabe que isso é um problema no meio empresarial, há vagas, mas não há pessoas qualificadas para determinadas vagas, especialmente aquelas mais técnicas. E há pessoas que passam fome. E o Bolsa Família, em muitos casos, ajuda as pessoas a, pelo menos, terem o que comer. Essas pessoas poderiam ser contempladas por um Bolsa Emprego se elas não tiverem qualificação? É uma questão de metodologia e de gestão. Os populistas adoram fazer programas perenes de assistencialismo, que não garantem qualidade de vida para as pessoas, garantem apenas sobrevida, é diferente. Eu prefiro garantir qualidade de vida para você que está nos assistindo ou para quem você conhece, que tem as chances de oportunidade de ser, como pai de família, remunerado e uma remuneração adequada e uma remuneração perene, contínua, que não vai depender de ter ou não uma política pública circunstancial, ela será permanente e é isso que nós defendemos. É importante haver o Bolsa Família, sim, é importante você atender e principalmente abrigar aqueles que, como mais pobres, não têm nenhuma chance de vida se não tiverem algum tipo de assistência. Mas é importante também que, na sequência disso, você garanta a qualificação a esta pessoa, utilizando os mecanismos do Estado, utilizando os mecanismos do Sistema S, utilizando o próprio setor privado para a qualificação e a geração do emprego. Em São Paulo, essas 1.311 pessoas que nós conseguimos empregar nesse curto período de 3 meses, depois que iniciamos esse programa, todas elas foram qualificadas. Muitas dessas pessoas eram egressas do sistema penitenciário, que saíram de penitenciárias de todo o Brasil, foram para São Paulo, não encontraram emprego, viveram aonde? Estavam vivendo nas ruas, debaixo de marquises, debaixo de viadutos, em calçadas, em jardins, uma vida desumana, absolutamente desumana. Nós acolhemos essas pessoas, oferecemos a condição nos abrigos da prefeitura, chamados CTAs, Centros Temporários de Acolhimento. Ali elas recebem banho, acolhida, cama, tudo novo, não tem nada usado, não tem nenhuma prática de faz qualquer coisa que está bom. Não. Faça o melhor que está bom, não é qualquer coisa. Essas pessoas são tratadas humanitariamente, são treinadas, preparadas e têm um emprego. E a boa surpresa, Isley, na média no Brasil, no setor privado, o que eles chamam de attrition, ou seja, o índice de atrito entre empregado e empregador gira em torno de 12%. Ou seja, de cada 100 pessoas contratadas por uma empresa privada, 12 ou são demitidas, ou saem, ou um pouco dos dois. 6 saem, 6 são demitidos. Esta é a média. No programa Trabalho Novo, que nós introduzimos há 3 meses na Prefeitura e que já permitiu, dessas 10.300 vagas que nós já temos no setor privado, 1.311 funcionando, o grau de atrito, 5%, menos da metade. E por quê? A pessoa que precisa do emprego, ela se agarra, ela se apega de tal maneira que ela é a primeira a chegar, a última a sair e ela procura fazer com um esmero extraordinário. E quem as recebe? Funcionários, gerentes, profissionais, diretores, têm um olhar de compaixão, de solidariedade. Isso melhora o ambiente das empresas. Percebe a diferença? Isso é distinto de apenas oferecer o assistencialismo, um vale para que a pessoa tenha direito, com toda a legitimidade, para se alimentar e para ter uma sobrevida. É melhor que ela tenha o emprego. O sistema de atendimento social deve existir até o segundo momento, que é formação profissional e a capacidade de gerar um emprego. Isto é cidadania. Eu serei um brasileiro feliz, eu amo o meu país. Aliás, é a razão pela qual eu decidi entrar na vida pública. Eu sou um empresário, felizmente fui empresário,
bem-sucedido, 45 anos da minha vida trabalhando para formar um patrimônio, como presidente desta empresa que você trabalha, que também foi assim, começou do nada ou do quase nada até formar um grupo empresarial de sucesso, trabalhando. E foi isso que eu aprendi na vida. E é isso que eu quero também que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. O que o senhor acha das movimentações do ex-presidente Lula, mesmo tendo sido condenado? Ele tem o seu direito, até que a justiça impeça, até que a justiça diga, olha, é inelegível, ele tem o direito de fazer o movimento, respeitando a lei, inclusive a lei eleitoral. Eu não gosto do ex-presidente Lula e nem daquilo que ele fez para o Brasil, assim como Dilma Rousseff, durante 13 anos. Mas eu respeito o seu direito e, inclusive, defendo o seu direito de disputar as eleições. Já falei isso publicamente, até contrariando a opinião de outros colegas, parceiros do próprio PSDB. Eu entendo que ele deva disputar e perder, porque ao perder nós vamos enterrar o mito e aí o juízo, aquele juízo dos tribunais, será feito sobre Luiz Inácio Lula da Silva. E se condenado for, que responda pelos crimes que cometeu. O brasileiro está muito preocupado hoje com o futuro, especialmente relacionado à aposentadoria, com essa reforma da Previdência e o suposto rombo nas contas da Previdência que o governo atual fala. O que o senhor acha disso? Acho fundamental que a reforma previdenciária seja debatida, discutida e votada no Congresso Nacional, assim como nos municípios e nos estados brasileiros. São Paulo está fazendo a sua reforma previdenciária em conjunto com o governo do estado de São Paulo e nós não temos medo de discutir esse tema, não temos medo de encontrar soluções que preservem o futuro da administração pública. No estágio em que está, e você sabe disso, Isley, você é jornalista, você pesquisa, você estuda, é inviável, num prazo de menos de 15 anos, o Brasil só vai trabalhar e produzir, você, eu e todos os contribuintes, apenas para pagar a Previdência. E o resto do país? Como fica? E os investimentos? E educação? E saúde? E infraestrutura? Para tudo, o Brasil vai produzir, você, eu, milhões de brasileiros trabalhando só para pagar a Previdência? Não é justo, não é correto. Preservar os direitos daqueles que já têm isto adquirido e estabelecer novas nomenclaturas a partir de agora, como qualquer país civilizado e que olhe o seu futuro de forma corajosa. Eu defendo fortemente que o Congresso Nacional se aplique para discutir e votar a reforma previdenciária, para o bem do Brasil e o bem dos brasileiros. Só para a gente encerrar, a gente não poderia deixar de falar sobre a reforma trabalhista também, que sambou no Congresso com vários formatos, foi aprovada, mas que também gera muitas incertezas. Como que o trabalhador deve se preocupar com essas novas regras do trabalho brasileiro? Eu não quero contrariar o seu pensamento nem o seu enunciado, mas esta reforma trabalhista gera mais certezas e convicções. Primeira certeza de que vai gerar mais empregos para o Brasil. 2, empregos melhores para os brasileiros. 3, motivando a classe produtiva a fazer aquilo que durante 3 anos e meio de recessão não pôde fazer, gerar novos empregos. 4, valorizar o bom trabalhador, aquele que trabalha com eficiência e que quer ser bom, e que tem prazer em trabalhar e portanto, em cumprir um plano de carreira. Essas pessoas valorosas precisam ser premiadas dentro de um sistema onde ela está ali pelo seu desempenho, por aquilo que ela faz de bom, como a maioria dos brasileiros que são corretos e são honestos e quando têm um emprego, querem fazer deste emprego uma trajetória de vida. E 4, coloca o Brasil na modernidade. Não é possível imaginar que uma legislação trabalhista como era da década de 40, nós estamos no século 21, num mundo digital, globalizado, com uma legislação, tínhamos uma legislação da década de 40, é inconcebível para um país que quer ser grande, para um país que quer ser justo, que quer fazer com que as pessoas tenham orgulho de serem brasileiras e ofereça oportunidades iguais a todos. A legislação trabalhista, aliás, nós vamos até aqui com um deputado federal, Rogério Marinho, cujo trabalho foi fundamental para que essa legislação pudesse ser colocada, debatida e votada no Congresso Nacional. O país tem que agradecer a existência dessa nova lei trabalhista, pois ela vai ao encontro do desejo dos trabalhadores, principalmente, e daqueles que são geradores de emprego. É bom para o Brasil. O trabalhador vota no senhor? Bom, já votou. Eu ganhei com 53% dos votos. E quero dizer para você, para quem está nos assistindo,
O cinturão vermelho que havia na cidade de São Paulo, onde o PT foi eleito, acabou. Eu ganhei em todas as regiões, todos os bairros. Nenhum bairro o PT nos venceu em São Paulo. E eu não sou político. Comecei com 2% numa campanha onde na primeira pesquisa, o deputado federal mais votado do país, Celso Russomano, tinha 38%. O prefeito da cidade de São Paulo, do PT, Fernando Haddad, tinha 15%. Marta Suplicy, que já foi do PT, 24%. Luiz Erundina, que também já foi do PT, tinha 10%. Eu tinha 2%. Virei e ganhei as eleições. E em toda a região metropolitana da cidade de São Paulo, ganhamos do PT em todas as regiões. Portanto, trabalhador vota em trabalhador. Durante a campanha, eu fui e continuo sendo, até hoje, João o Trabalhador. E tenho enorme orgulho disso. Trabalhador, você não precisa ser pobre. Trabalhador, você não precisa ter atestado de pobreza. Você precisa ter decência, honestidade. E isso eu tenho. Prefeito, e muito outros não obrigada. têm. Quero deixar claro que outros do PT, que agridem as pessoas, que jogam ovos, que fazem agressão, não têm este perfil. Ao contrário, não gostam de trabalhar, não gostam de produzir e não gostam da verdade. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista, por falar para todo o Sistema Opinião e nos ajudar a entender um pouco mais da sua visão sobre a política e a economia nacional. Obrigada. Eu que agradeço a você e aos nossos telespectadores. Obrigado. Você pode rever essa entrevista com João Dória e outras reportagens no www.tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia termina aqui. O JD volta na segunda-feira, depois do Plantão Alagoas, com a jornalista Júlia Oliveira. Ela vai me substituir durante as minhas férias neste mês de setembro. Eu volto em outubro. Uma boa tarde, um excelente final de semana.